Olá! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila de Paula, aqui comigo está o... Laérdio Esteves. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que, Laérdio? Sobre o processo tributário nos tribunais. Nós não vamos esgotar o assunto. Não. Nós vamos dar uma visão de como, quais são as estratégias que você deve adotar no processo judicial tributário. A gente vai trazer uma pincelada do assunto, né? Isso. Mas antes disso, Laérdio, eu acho bem interessante. Vocês vão ter que prestar atenção antes disso, né? Antes do nosso tema, né, Camila? Antes do nosso tema, deixa eu só falar uma coisa. Algumas pessoas nos perguntaram lá no Instagram sobre os produtos, né? Os livros que a gente falou. Por enquanto, esses e-books, né? Esses livros, eles estão disponíveis no nosso site, tá? Então, se você entrar lá, você vai encontrar o primeiro dos livros. Deixa eu só mencionar aqui um já, né? Claro. Que é Deduções do Imposto de Renda, Deduções e Omissões no Imposto de Renda. Então, esse livro ele é bem completo e ele traz o que, Laérdio? Só para o pessoal ter ideia. Veja bem, o que nós fizemos, né, Camila? Nós fizemos um estudo profundo de todas as situações que o contribuinte é autuado e colocamos numa ordem alfabética. Então, provavelmente, se você tiver uma autuação ali, ou se você tem um problema hoje com a Receita Federal, ali tem a situação e já tem a posição da Receita Federal, tem a posição do CARF. Exatamente. E o nosso comentário sobre o assunto. Então é um livro assim de consulta, é um livro para você estudar, para você conhecer o imposto de renda como ele é e não como as pessoas dizem, né? Aquilo é a verdade. Então, que nem, por exemplo, quem está começando agora, ou até quem já advoga na área, né? Eu preciso fazer uma petição sobre o tema tal do imposto de renda. Gente, eu digo para vocês, o livro ele é muito completo, porque vai ter o que o Laérdio falou. Tem o tema, tem jurisprudência, tem CARF, então a gente teria jurisprudência administrativa e... É o imposto de renda como ele é, né? Exatamente, como se fosse ali na prática mesmo, né? O que você precisa, tá a resposta ali. O outro e-book que eu vou... Quer comentar mais alguma coisa desse ou eu já posso falar? Não, comenta o segundo, acho que o segundo eu vou... Tá bom. O próximo é um e-book que ele traz termos jurídicos, né, Laérdio? São 217 palavras traduzidas. Então, por exemplo, o que é ICMS? Eu não sei. Lá no e-book tem exatamente a descrição do que é o ICMS, tem vários outros termos. O que é o simples? O que é o simples. São vários temas vários nomes, né? Eu diria que a gente usa na prática, no dia a dia, mas que as pessoas não sabem, né? Então seria um dicionário de palavras jurídicas tributárias. Que você usa no dia a dia. Então a gente não procurou fazer uma relação grande e apenas uma relação que permite a tua comunicação. Porque um ser humano, se você parar para pensar, ele não precisa de tantas palavras, mas as palavras que ele utiliza tem que saber o que está falando. Ele precisa das palavras certas, das palavras certas. Você precisa saber, eu falo ICMS, INSS, IPI, mas o que é isso? Compre o e-book, lá vai ter toda a descrição, né? Toda a informação bem certinho. E também, a gente tem mais um, que são deduções... O terceiro e-book sobre os honorários do prestador de serviço. Honorários do prestador de serviços. Lá, não é a visão que tem no artigo 85 do Código de Processo Civil. Não, é uma visão prática dos honorários, né? A gente dá ideias de investimento, de como que você vai atingir os honorários que você quer, né? Ali eu coloco muito a minha própria história de honorários, como que eu consegui ter honorários, qual é a visão que eu tenho, qual a visão de investimento que um advogado tem que ter para se manter no mercado. E é um livro pequeno, Camila, eu acho que com 2 horas ali, bem tranquilo, você lê ele. Ele é um livro, o bom disso, né, é que ele é um livro prático e rápido, assim, sabe? Perfeito. Então é bem completo. Bom, dito isso, depois vocês consultam lá no nosso site bem certinho, a gente vai entrar pro nosso tema, né? Vamos falar também que a pessoa tem a possibilidade, Camila. Vamos supor que você queira falar ou comigo, ou com a Camila, ou com nós dois. Você pode solicitar hoje aí no seu escritório e nós fazemos uma videoconferência. No nosso site também, né? Tem essa possibilidade. Você consegue entrar direto ali no site, clicar para agendar, né, Laérdio? Isso. O pagamento pode ser... E qual que é o nosso site mesmo? Nosso site é www.segeadvogados.com, tá? Mas, se vocês precisarem, depois a gente deixa disponível. E se você não guardou direito, entra no Google, né? Lá Sege Advogados. Sege é de S-E-J. Isso, S-E-J Advogados. Isso, então tá bom. Não esqueça, lá tem bem clarinho no nosso site esses produtos aí de venda. Tudo. Se tiver alguma dúvida também pode mandar, né? Que já vai chegar pra gente.
Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre o Vamos, processo. vamos falar sobre o tema, senão o pessoal tributário. pensa que entrou aqui na nossa live só para escutar essa não é questão. essa a intenção. A Não é gente essa a só intenção. falou mesmo porque algumas pessoas vieram tirar dúvidas, né? Então, só para deixar bem claro para todo mundo. Mas, enfim, o que é o processo tributário, Laerd? O que é o processo tributário nos tribunais? Nós vamos colocar aqui um enfoque do nosso ponto de vista. Nós aqui não estamos, não é propriamente uma aula, é um ponto de vista de advogados. E aqui, o que eu vejo, o que é mais importante hoje no judiciário, né? Será que a forma, o processo ou o próprio direito tributário, o direito civil? Qual que é mais importante? O meio, né? O caminho ou o fim? Vamos supor, o objetivo é o mérito da questão, mas o processo pode atrapalhar muito, pode ajudar muito. E o que eu vejo, Camila? Quando eu vejo a jurisprudência, você pega a jurisprudência do STJ, do STF, dos tribunais, se você vê, 70%, 80% delas são questões de processo. São pessoas que ficaram num caminho porque não conseguiram entender o processo, não conseguiram compreender bem o embargo, não compreenderam bem um recurso especial. Então, o processo parece que não, mas ele elimina uma boa parte das lides, né? Não deixa as pessoas compreenderem. Então, o mérito, ele é importante, mas do jeito que está o Brasil, o processo hoje é mais importante até que o mérito. E eu digo isso, Laerd, porque assim, é importante a gente destacar que conhecer as estratégias processuais adequadas é muito importante. Quando você conhece as estratégias, você sabe exatamente como você vai chegar naquele mérito ou como você vai acabar com um processo sem atingir o mérito. Quando a gente fala de uma prescrição, por exemplo, você deixa de analisar o mérito do processo porque você atingiu o meio processual. Às vezes as pessoas falam, mas eu vejo no judiciário que tem muita injustiça porque não se analisa o mérito, porque o processo ele ganhou uma importância muito grande. Sim. Então, se você, por exemplo, não adianta nada você conhecer todo o direito tributário se você não sabe trabalhar com o processo. Ou seja, você tem um bom conteúdo aqui, mas aqui no processo você deixa a desejar. Você vai ter poucos resultados. Você não se utilizou da forma correta, ou então você perdeu os prazos que estão previstos no processo, e isso já atrapalhou totalmente a análise do seu mérito. Então, não adianta fazer um ponto de vista crítico. É desse jeito, o processo ele é importante. Sim. Então o caminho é tão importante quanto o alvo lá na frente. O caminho ele é muito importante para atingir o resultado, Atingir o resultado. Tá, então vamos lá. Como que começa um processo tributário? Na semana passada, na semana retrasada, na verdade, a gente falou um pouquinho sobre um caso prático e a gente citou um processo administrativo, como ele começou, né? Primeiro teve ali a investigação, depois teve a autuação, depois o processo administrativo e aí sim, a gente passou do processo administrativo e chegou aqui no processo judicial. Né? Como que o processo judicial vai ter início? A União, o município, o Estado, ele fez aquele processo administrativo, ele autuou a empresa, ele inscreveu a empresa em dívida ativa. Perfeito. E aí, com essa inscrição de dívida ativa, ele dá início ao processo. O processo de cobrança, Isso. né? Esse processo de cobrança se chama uma execução fiscal. Tem até uma lei própria, né, Camila? A lei 6.830 de 80. Então, veja bem, você tem uma lei específica. E o Código de Processo Civil se aplica de forma subsidiária, né, Camila? Isso, ou sempre. aonde, por exemplo, tem uma lacuna. É isso que eu ia falar. Sempre que a gente tiver uma lacuna ali na lei especial, vai se aplicar a lei geral, né? Que seria ali um Código de Processo Civil, né? E o que nós aqui tratamos aqui? Às vezes as pessoas, nossa, mas quantas ações tem no ordenamento jurídico? Olha, no processo tributário, veja bem, pode ser que a gente não cite alguma aqui, mas pelo trabalho que a gente faz aqui, o que a gente percebe? A gente fez até uma lista, né, um rol aqui de ações que tem, por exemplo, do fisco contra o contribuinte e do contribuinte contra o fisco. Sim. A primeira, a mais clássica, a execução fiscal. Isso. Depois a gente tem o mandado de segurança, né? O mandado de segurança. Depois a gente cita cada um, né? A gente só vai citar os nomes a princípio. A repetição de indébito. Repetição de indébito, depois vem a ação anulatória. Então, a ação anulatória de um ato declaratório de dívida, ou seja, você tem que ter uma dívida inscrita, você tem que ter uma dívida lá sendo cobrada, ou no processo administrativo ou já terminada, aí você entra com a ação anulatória.
Depois vem o quê? Embargos de devedor, né? Embargo de devedor em fase de execução, né? Aí a gente tem mais uma ação declaratória. A ação declaratória, por exemplo, de inexistência de uma obrigação, né? Essa ainda não tem a dívida, né? Você Isso. busca uma interpretação da legislação, você ainda não tem o crédito lá, a União Exatamente. cobrando você. E por último, a exceção de pré-executividade. A exceção, a gente vai falar de todas, né? Vamos Mas a exceção falar de de todas. pré-executividade ela não é uma ação, né, Laércio? Não, Importante é uma mencionar, criação né? doutrinária, Isso, né? e ela é um meio de defesa na própria ação, né? Perfeito. Uhum. Tá. Uma das coisas assim que, olha, desde lá do início da minha carreira, que tem a questão do depósito judicial. Deposito ou não deposito? Por exemplo, o depósito ele é obrigatório ou ele é facultativo? O que é fazer o depósito judicial? Vamos supor que você tenha uma autuação ou você tem uma dúvida de interpretação da legislação e, claro, você tem ali um valor de tributo, tem ali o imposto ou a contribuição. O que você faz? Para fazer a discussão, eu preciso fazer o depósito? Precisa. Não, é que vai depender, na Vai verdade, depender do da caso, ação, sabe? vai depender do Aham. caso. Mas, em regra, ele é facultativo. Sim. Agora, por que você deposita? Primeiro, para você não ficar sujeito à incidência de multa. Sim. Porque quando você deposita, Você suspende a exigibilidade Sim. do crédito tributário. Você faz a suspensão ali, né? Você faz a garantia daquela execução, por exemplo, né? Perfeito. Depois nós temos aí, então, essa questão do depósito judicial. Tem muitas pessoas que falam, não, mas eu preciso depositar ou não preciso? Isso é um grande problema hoje. E depois que você deposita, quando que você consegue sacar o valor, Camila? Só depois do trânsito em julgado da ação. Então tem muita. Depois que você deposita, só no término da ação, quando transitar em julgado, aí eu posso, por exemplo, sacar o valor, eu tive decisão de primeira instância, na segunda instância favorável. Não consegue, tem que esperar esgotar o processo. Depositou só no término. Então, olha, é difícil, né? É um longo processo, né? Nós temos uma situação aqui, né, Camila, que a gente fez o depósito, ganhamos a primeira instância. Até é importante citar, né, esse caso, que é bem legal, só, né, te cortando um minutinho. Nesse processo, né, que nem é importante ou é obrigatório o depósito? Não, não é obrigatório. Mas nesse caso a gente entrou com um pedido de liminar e o juiz ele não deferiu a liminar porque ele falou que se a gente garantisse o juízo com depósito, aí sim a gente conseguiria, né? Suspender a exigibilidade. Conseguiria suspender a exigibilidade. Nesse caso, como se tratava de pagamento mensal, o nosso cliente mensalmente ia fazendo o depósito judicial, né? Aí teve o êxito da ação na primeira instância, aí nós pensamos, vamos sacar o valor. O juiz falou. Até porque a gente já tem decisão, né, Laércio, dizendo que o artigo 170, quando a gente já tem decisão lá do STS ou da STJ, ele pode ser, digamos que, relativizado. Porque aí sim seria um caso de já conceder o levantamento do depósito. Mas mesmo assim, os juízos, né, de forma geral, assim, muito raramente eles entendem. Não é fácil, né? Não. Depositou, como diz, esquece, né? Esqueça. Espere o... Claro, é importante o depósito, né? Mas vai ter que esperar o trânsito julgado da demanda. Aí tem a liminar no mandado de segurança. Às vezes o pessoal confunde depósito e liminar. Não, se eu tenho uma liminar, eu não preciso depositar. Exatamente. Então, e a liminar? Geralmente a liminar, ela é figura típica do mandado de segurança. E aqui tem Até na lei, né, do mandado tem a previsão específica da liminar. Eu, pessoalmente, eu não gosto do mandado de segurança. Por quê? Tem um problema da dilação probatória. Então, quando você ingressa com mandado de segurança, a primeiro questionamento que lá a autoridade coautora fala, eu não pratiquei nenhuma coação, eu só estou exercendo o meu direito. Esse caso aqui não é para mandado, seria para uma ação declaratória. Nós temos aqui um alto índice hoje no judiciário de, por exemplo, que o juiz entende, olha, não é caso de mandado de segurança. Então você pode percorrer um caminho enorme só discutindo se cabe ou não cabe mandado de segurança. Olha, isso gera uma insegurança porque você pode ficar 5 anos discutindo uma questão de processo e depois ingressar, ter que voltar com uma ação ordinária lá no início, uma ação declaratória para confirmar o seu direito. Por outro lado, o mandado de segurança ele é muito importante e muito interessante, porque assim, a gente está falando do que, Laércio? A gente está falando de direito líquido e certo, Isso. violação desse direito ou então ameaça de lesão.
Que nem eu tenho um caso que eu entrei recentemente, faz o que? Umas 2 semanas, eu acredito. E nesse caso a gente pediu liminar justamente porque a gente tem um processo administrativo em trâmite. E o Código de Processo Civil não, a Lei de Execução Fiscal, ela prevê o quê? Que você só pode dar início na execução fiscal quando termina o processo administrativo. Porque esse processo ele é justamente uma causa de suspensão. É verdade, então, o pessoal executou antes do término do processo administrativo. Exatamente, o processo administrativo não foi julgado e a gente já tem ali uma dívida ativa, né? Então a gente entrou com mandado de segurança justamente para pedir, né, uma liminar para que não tenha a cobrança do crédito enquanto a gente está com o processo administrativo em trâmite. Uma outra situação, né, que aqui, como fala que o processo, você tem que ter uma estratégia. Sim. Porque o processo, ele tem que ser é como se fosse um jogo de xadrez que você trabalha para conseguir o mérito. E às vezes, assim, dentro dessa situação, por exemplo, vamos supor que eu não tenho condições de garantir o juízo via que é o embargo, né? Se eu tenho uma cobrança e eu tenho aqui o meio correto para impugnar a cobrança são os embargos de devedor. Aqui ainda tem essa questão que tenho que garantir o juízo ou não, né? E isso é muito complexo. O que a gente tem adotado como regra? Vamos supor, você tem o processo administrativo aqui. O processo administrativo terminou e você sabe que vai virar uma execução. Entre o término do processo administrativo e o ajuizamento da execução, na nossa estratégia, nós ingressamos com uma ação declaratória anulatória, aqui para que o juiz reconheça que aquela exigência fiscal ela é indevida. Então nós ingressamos nesse intervalo. Aí o que pode acontecer? Aí que vem a figura, né? Se eu fizer um depósito nessa ação de nulidade, fizer o depósito do valor controvertido, ele vai ficar em juízo e não haverá execução fiscal. Exatamente. E eu vou ter o direito à certidão negativa. Então, e às vezes até, né, o que acontece não é nem a certidão negativa, mas às vezes eles já fornecem a certidão positiva com efeitos de negativa. É verdade, certidão positiva com efeito negativo. Porque a exigibilidade do crédito está suspensa, mas como ele ainda tem, né, um crédito ali, então a gente consegue essa certidão que para fins, né, de transações ele tem o mesmo. Então, por exemplo, oferecer embargos às vezes não é tão simples assim. Não. Você tem juiz que interpreta que tem que ter garantido o juízo, tem juiz que relativiza a questão das normas dos embargos. Tem aquela situação também que os embargos não podem discutir, por exemplo, determinados assuntos. E quando você propõe ali a questão, por exemplo, da ação declaratória, vamos supor que você fez uma compensação tributária. Tem um entendimento que nos embargos você não pode alegar a compensação. Então a estratégia processual ela é muito, muito importante. E o pessoal fala, mas qual é o juiz que vai julgar toda essa situação? Por exemplo, o que acontece hoje no meio tributário? Às vezes tem 2, 3 ações discutindo o mesmo objeto. E qual que é o juiz prevento? É o juiz da execução fiscal, né? Exatamente. Tem um pessoal que, vamos supor que nem nós entramos com a anulatória antes, distribuímos ela e ela caiu num determinado juiz. Vem a execução fiscal. O que tem que ocorrer naturalmente? Esse juiz aqui, né, ele remete a ação para a ação de execução fiscal. E ela acaba funcionando, na realidade, como embargos. E é isso que eu ia comentar. A gente tem muitos casos aqui do escritório que a ação anulatória ela foi recebida como embargos, né, Lerner? Como embargos. Até porque vamos supor, e aí também é uma questão estratégica, se você já eu tenho convicção que eu vou conseguir anular esta cobrança. Então, por que você não se antecipa os fatos? E também aí, a partir do momento que você tem uma ação anulatória, você impede que o fisco tenha aquela voracidade sobre a penhora de bens. Porque eles começam a procurar os bens. A partir do momento que você tem uma anulatória, você consegue trabalhar melhor essa questão da penhora de bens, né? Sim, exatamente. Tá, agora vamos falar um pouquinho ali da repetição de indébito? Vamos. O que acontece na repetição de indébito, né? A gente entrou com algumas... Olha, pra falar bem a verdade, a gente entrou com uma sequência de ações de repetição de indébito, né? Para verbas previdenciárias, para contribuições, enfim, várias coisas. E nisso,
O que acontece? O nosso cliente, ele estava pagando, né, Lárdio, os valores, assim, há um bom tempo já, estava pagando valor a maior, Sim. né? Então, na repetição de débito, você consegue pedir os últimos 5 anos e também para frente, né? Para que interrompa a cobrança desse E no valor. processo tributário, por exemplo, federal, você pode ou optar pelo precatório, Sim. ou você pode optar pela compensação. Então, é diferente, por exemplo, de um estadual e de um municipal, né? Então assim, né, só para deixar bem claro, o que seria, né, o precatório? O precatório é quando lá, ao final, o juiz entende que sim, você tinha razão. Então, digamos que você tem, sei lá, 200 mil para compensar. Esse valor vai para o precatório, vai entrar na fila, vai ver se o crédito ele é especial, se não é especial, né, Lárcio? Se tem prioridade ou não. E aí, sabe-se lá quando você vai receber. Quando a gente está falando ali da compensação, você consegue com os próprios... Com os próprios tributos a pagar, né? Com os próprios tributos a pagar. Então, digamos ali, que seja ICMS. ICMS não, Um tributo federal, COFINS ou PIS. Isso. Vamos pensar ali no COFINS. Você consegue compensar esse valor. Então, eu tenho 200 mil, eu já vou compensando com os próximos que eu iria pagar, né? Porque, veja bem, se você faz um pedido e você pede precatório, mas eu cheguei lá no final, eu posso mudar? A rigor pode, mas não é tão fácil. Porque o processo, uma coisa é você falar e outra coisa é acontecer. Prática, né? Porque o processo, ele não é assim... Eu diria para você, não cada processo é um processo, os juízes são diferentes e um processo mal formulado, uma estratégia mal formulada não se conserta. Por exemplo, eu já tive tentativas assim de tentar converter uma repetição de débito numa compensação. Aí transita em julgado a repetição de indébito. Mas eu quero optar pela compensação. Mas o juiz falou, mas você só pediu repetição de indébito. Então, processualmente, eu não vou aceitar a compensação. Então, por quê? Porque você pediu dessa forma. Eu atendi o teu pedido, eu não autorizei compensação. Exatamente. E a compensação também... Bem como ao contrário, né? Você faz pedido de compensação, aí você fala que quer só compensar e não vem a situação, e aí você quer converter em precatório. Também não consegue. Pode até conseguir, mas é muito mais complicado. E o mais interessante também da compensação, né, que é muito legal, é que assim, na compensação você ganhou a demanda. Beleza, você consegue pedir uma certidão de inteiro teor ali para o juízo. Com a emissão dessa certidão você faz a compensação administrativa. Então isso daqui, vai muito rápido. E como diz também, a compensação não é automática, né? Você tem que fazer uma habilitação na Receita Federal. Depois que transita em julgado, você tem direito à repetição via compensação. Você faz, aí abre um processo administrativo. Tem uma instrução normativa que regula esse assunto. Só que agora, como a gente pode fazer a habilitação administrativa, vai muito mais rápido. Vai muito mais rápido. Inclusive tem um prazo para decidir, né? Tem prazo em tudo, né? Tem que seguir a rigor ali o procedimento, né? E então vamos aqui continuando, né? Vamos falar um pouquinho mais de execução fiscal. Então a execução fiscal é a ação que o fisco tem, ele é o sujeito ativo para exercer a cobrança contra o contribuinte devedor. Então, o fisco só pode cobrar um contribuinte por meio de uma execução fiscal. E tem até a lei específica 6.830 de 80. E o meio indicado para a defesa do contribuinte é os embargos. Faz os embargos da execução fiscal, né? No prazo de 30 dias após a garantia do juízo. Vamos falar dos embargos de terceiro, né? Dentro do processo judicial tributário. Quando que tem embargos de terceiro? Eu falei embargos de terceiro, eu falei embargos de devedor, né? Falamos só de devedor, mas tem a figura também do embargo de terceiro. Lembra quando a gente falou lá aquela relação? Então nós falamos embargos de terceiro. O embargo de terceiro, ele acontece quando, por exemplo, eu sou casada e aí penhoram um bem que é meu e do meu marido e eu não dei aval, eu não dei autorização alguma. Na verdade, só o seu marido é devedor, né? Só o marido é devedor. Exatamente. Nesse caso, cabe embargos de terceiros, seria da minha parte, né? Para garantir a tua ameação. Para garantir a minha ameação, seria ali os 50% da minha parte, né? Tem também a figura do embargo terceiro, quando é terceiro garantidor, por exemplo, um parcelamento tributário, que alguém pega um imóvel, o sócio empresta um imóvel para a empresa, é embargo de terceiro.
tem até a prescrição que você pode alegar no embargo de terceiro, né? Sim, você pode, tem um monte de matéria que pode ser alegada, né? E os embargos de terceiro, eles não têm um prazo exato. Eles podem ser opostos até lá na frente, antes da carta de arrematação, né? Caso o bem tenha ido para leilão, né, Laércio? Adjudicação, ou então, qual que é o outro? Arrematação, adjudicação e... Arrematação, adjudicação. Adjudicação. Ah, é aquele prazo que tem bem curtinho ali, de depois 5 que dias. o bem ele é adquirido na Isso, venda no judicial, leilão, exatamente. e isso depois do leilão, você tem até 5 dias. 5 dias É, mas o que é muito importante o embargo de terceiro? O terceiro nunca é o devedor, é uma outra pessoa, tanto que é o nome. Então tem aqui essa figura. É muito utilizado no direito tributário. E aqui, Camila, o que nós vamos falar? O momento apropriado para o ingresso das ações. Tem momento apropriado? Eu acho que todo o processo tem um momento apropriado. Tem um momento apropriado. Saber, né? Ou, eu vou trabalhar com embargos ou vou trabalhar com ação declaratória nesse caso? Eu vou trabalhar com embargos ou com ação anulatória? Ou eu vou abrir mão dos embargos? Ou qual é o momento que eu vou ingressar com as ações? Então você tem que ser um estrategista. Você tem que conhecer as ações e aonde que elas levam. Um exemplo, teve uma situação que o cliente falou, eu preciso que você empurre esse processo, entre aspas, para frente, porque eu quero fazer um parcelamento tributário. Só que hoje eu não tenho um parcelamento tributário bom, mas eu sei que daqui a 1, 2 anos sempre vai aparecer. A hora que aparecer um desconto de multa, de juros, então o que você, não é que você utiliza, você exerce o seu direito de defesa, você exerce a tua estratégia jurídica para que esse cliente consiga chegar lá no parcelamento tributário que ele quer. E é importante assim, você tem que conhecer o seu processo administrativo e você tem que conhecer a execução que está vindo aí. Porque com base nessas informações a gente vai traçar a estratégia, né? Com base naquilo que o cliente precisa. Então a gente sempre vai atuar dentro da legalidade, né, Laércio? Jamais vai fugir da legalidade. E aí sim, adequando aquelas necessidades que a gente tem. Uma coisa que eu sempre assim, tenho dúvida, é tipo assim, vou usar mandado, vou esperar os embargos, vou entrar com anulatória. São caminhos diferentes. Sim. E às vezes caminhos mais curtos, caminhos mais longos. E que nem assim, ó, às vezes compensa você fazer um mandado ali, por exemplo, só para garantir a parte processual, né? Sim. Que nem esse caso que eu comentei agora. O mérito em discussão é relativo à prescrição, porque já teria uma prescrição naquele processo. Sim. Além da prescrição, o nosso cliente seria figura ilegítima, porque ele não poderia compor o polo passivo. Mas tudo bem, essas questões de mérito a gente discute em uma ação anulatória ou mesmo no próprio processo administrativo. Camila, vamos falar aí, quando que a gente usa a exceção de pré-executividade no processo judicial tributário? A exceção de pré-executividade a gente vai utilizar quando a gente tem matéria de ofício, né, Laércio? Isso. Tem uma prescrição. Uma prescrição é uma matéria que pode ser alegada e visualizada de ofício pelo julgador. Tá? Então, e tem duas prescrições, né? Tem aquela prescrição da própria execução, que demorou 5 anos para que ocorra a citação do devedor. Tem a prescrição intercorrente, então, que acontece no curso do processo. E também tem aquelas situações, por exemplo, que a citação não, vamos supor, você tem a execução fiscal, me fugiu aí a interpretação. Então, exceção de pré-executividade. Quando, por exemplo, o título, a CDA, ela tem vícios. Então, por exemplo, que a multa é indevida. Nulidades insanáveis, né? Nulidades insanáveis da execução fiscal. Aí você pode utilizar a exceção. É muito usada a exceção de pré-executividade quando você começa a ver a jurisprudência como tem exceção de pré-executividade, né? E boa parte delas tendo sucesso. Que nem a gente tem uma bem recente, né, Laércio? O nosso cliente estava sendo executado, nós não éramos advogados dele ainda, e aí ele nos passou esse processo, que era uma dívida muito alta. Quando ele nos passou esse processo, o que a gente constatou, Laércio? Que tinha prescrição ali, porque ele entrou com a ação, mas ele não promoveu meios para localizar os bens do devedor, né? Então, por conta disso, foi decretada a prescrição. Camila, uma outra situação interessante. Por exemplo, você está aqui discutindo uma ação anulatória ou declaratória, e aqui tem a execução fiscal. Se, por exemplo, eu tenho êxito na ação anulatória,
O que eu faço com o êxito da anulatória em relação à execução? Eu tenho que informar o juiz e pedir a extinção da execução ou a redução do valor devido na execução. E aí, a questão, por exemplo, o juiz aqui da execução é obrigado a acatar a decisão da anulatória? Sim, é obrigado. Porque a matéria ela é a mesma, né? É a matéria mesma. O título de crédito que embasa a execução, ele está contaminado. Então aí aqui você peticiona, pode fazer até uma exceção de pré-executividade, e o juiz aqui ele vai dar o mesmo destino aqui, a mesma decisão que foi dada aqui na anulatória, tem que surtir efeito aqui na execução. E aí, Camila, são 2 honorários? São 2 honorários. Porque a gente tem claro, a gente tem alguns juízos que entendem de forma diversa, porque eles entendem que tem um bis in idem, né? Pode falar. É aí que a gente fala como que é a estratégia processual. E na verdade a estratégia, você pode montar ela no início ou pode até adequar no decorrer, né? No decorrer do processo. Mas a estratégia, ela é fundamental. Inclusive ela pode até duplicar os teus honorários. Ou penalizar em dobro o teu cliente, né? Vai depender se o seu cliente é devedor ou se ele não tem razão, né? Isso, ele não tem razão. Se não for esse o caso, você vai receber em dobro, porque o que acontece? Alguns juízos entendem que tem um bis in idem ali, porque a matéria é a mesma, então teria que ter só um arbitramento. Mas a gente também tem decisões no sentido contrário, pelo fato de serem 2 processos e por ter a atuação do advogado nos 2 processos, a gente teria aí 2 honorários. E também tem aqueles que fazem, assim como faz no processo de embargos e na execução, eles arbitram honorários nos 2, mas desde que não ultrapasse o limite de 20%. Então, tudo isso aqui a gente quis montar aqui, não assim, nós não queremos assim ficar, não é uma aula, é a nossa vivência, né? Sim. No dia a dia, das coisas que mais acontecem. E, vou dizer, o caminho, o processo, ele é muito importante. Ele é muito importante para o direito civil, é muito importante para o direito tributário. Então, o processo muda o resultado? Muda. Conhecer as estratégias processuais adequadas vai trazer um resultado muito diferente. Vai ter um resultado muito diferente. Então, eu acho que é isso que a gente queria fazer, né? E não esqueça, então, de entrar lá no nosso site, confira, né, os nossos produtos. Isso. Se você se interessou por esse tema, de repente você está passando por um problema desses com o cliente, você pode nos procurar, né? A gente faz consultorias, então é só entrar no nosso site ali, ver como e marcar, tem a hora lá para marcar, você pode marcar uma hora lá. Claro, tudo isso aí é pago, né? Sim, tem um custo, mas o pessoal sabe, né? É só sabe, entrar no nosso site e conferir bem certinho. Nesse mundo não tem nada de graça. Mas aqui o conteúdo que é trazido também é muito bom, né? As lives são de graça, Sim. a gente está trazendo um conteúdo aqui também, né? Tá bom, então vamos nos despedir deles? Abraço, tchau.